Tem muita coisa boa para a gente falar nesse blend. Vou começar sobre o time que vai enfrentar o Atlético Goianiense neste sábado, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, tá? Jogo importante, decisão, tá? Decisão do Corinthians, né? Nessa partida, um jogo importantíssimo. O Corinthians faz aí o famoso jogo de 6 pontos, né? Contra o Atlético Goianiense, porque o Corinthians tem 25 pontos, tá na zona do rebaixamento, né? Na 18ª posição, e o Dragão é o lanterna, né? Com 18 pontos. O Atlético Goianiense, se tivesse vencido na segunda-feira, teria ultrapassado o Corinthians, ou desculpa, né? O Cuiabá teria ultrapassado o Corinthians e os dois seriam os dois últimos colocados, né? Se o Cuiabá tivesse vencido. Ainda bem que não venceu, mas o Atlético Goianiense é o lanterna, né, da competição. Então o Coringão faz um jogo aí importantíssimo, tá? Para essa partida, o Corinthians não vai contar com o André Ramalho, que está suspenso. A zaga deve ser Félix Torres e Kaká, tá? O Gustavo Henrique corre por fora. O Bidu, tá? Voltou a treinar normalmente, tá? O Biduzinho. Então o Biduzinho deve voltar e reforçar o Corinthians para essa partida, né? O lateral esquerdo que sofreu aí um desgaste muscular, tá? Então o Bidu volta, né, para reforçar o Corinthians. O Ranieri segue afastado dos exercícios aí com os demais jogadores. Ele ainda se recupera de um desconforto muscular, né, no adutor, né, da coxa direita, fez apenas trabalhos físicos, tá? Então o Ranieri está fora dessa partida, e o Bidu, esse sim, né, está recuperado de um desconforto no músculo posterior da coxa direita, e sem o André Ramalho. E claro, né, hoje o treino foi aberto lá, o Memphis, né, sorriu bastante, ficou ao lado de Thales Magno, né, do José Martinez, o André Carrillo, o Hector, são os gringos, né, na verdade, né, claro que o Thales não é gringo, né, são os jogadores que o Memphis tem mais se aproximado. Talvez o Thales, por falar inglês, né, que, né, viveu ali por alguns anos nos Estados Unidos também, ele tem muita dificuldade ainda com o idioma português, mas me falaram que ele está muito feliz, tá? E o físico dele evoluiu muito também de ontem para hoje. Cada dia que passa, isso vai aumentando. Mesmo ele aumentando a qualidade dele física, ele não vai chegar a 100% para o jogo de sábado. Mas, repito, aquilo que eu já falei ontem para vocês, vou repetir, o Corinthians vai colocar ele em campo, né, por alguns minutos, não vai jogar 90 minutos, porque o abaixo fisicamente é exatamente isso. É um jogador que não consegue jogar 90 minutos. Não quer dizer que ele está mal fisicamente. Estar mal fisicamente é uma coisa, ele nem preocupa. Tá? Estar abaixo é outra. Abaixo é simplesmente um jogador que não vai jogar 90 minutos. Então o Corinthians vai colocar os minutos, né, que realmente ele vai aguentar para não correr risco de lesão. Então ele entra em campo de forma prudente, o Corinthians não vai estar arriscando nada, até porque não pode arriscar com um jogador caro, né, como é a situação aí do Memphis Depay, mais de 3 milhões por mês, não dá para brincar, tá bom? Um provável time do Corinthians, rapidinho então: Hugo Souza, Fagner ou Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu. No meio campo, eu acredito em José Martinez, André Carrillo, Charles e o Garro. Eu iria de Coronado desde o início, mas eu acho que ele não vai. E lá na frente, Memphis Depay, junto com o Thales, tá? Se o Depay não iniciar o jogo, que ainda não treinou entre os titulares, vai ser o Yuri Alberto, e o Depay entra no segundo tempo. Hoje um cafezeiro me perguntou no Almoço com a Fiel, né, programa do meio-dia 1 ao vivo aqui no canal, sobre o João Schmidt. O João Schmidt continua conversando com o Corinthians, tá? Foi bom até lembrar disso. Ele tem muita vontade de jogar no Corinthians. O João Schmidt jogou na base do Corinthians, é corintiano, tá? E já avisou o Corinthians, né, que se realmente o Corinthians tiver interesse nele, e tem, ele vai tentar a liberação, tá, com o Santos, tentar um acordo para deixar o time da Vila Belmiro em dezembro ou em janeiro. O contrato dele vai até o final de 2025, tá? O Corinthians já fez uma proposta para o João Schmidt, ele vai ganhar mais do que ganha no Santos. O Corinthians já disse que quer retomar as conversas com ele no final do ano, mas o Corinthians não quer pagar nada ao Santos, tá? A ideia é que o jogador consiga a sua liberação. Se ele ficar livre no mercado, o Corinthians vai contratá-lo. Agora, se tiver que pagar uma grana para o Santos, aí o Corinthians foi sincero com ele, disse que não vai fazer esse tipo de negócio. Mas é um jogador que interessa, e dentro do Corinthians as pessoas
estão otimistas e acreditam muito que ele vai ser jogador do Corinthians, tá? Porque é corintiano, quer jogar, mantém contato com o clube, enfim, está lá disputando a Série B pelo Santos e ano que vem pode vestir a camisa do Corinthians. Eu acho muito bom jogador, desarma, arma o jogo, eu gosto do João Schmidt. Aí você vai falar, mas o Santos está mal. O time do Santos é ruim, o treinador, enfim, é retranqueiro. Não dá para você julgar o João Schmidt. Por exemplo, no jogo dele contra o Corinthians no Campeonato Paulista, Santos e Corinthians, o João Schmidt foi o melhor jogador em campo. Ele é muito bom. Eu gostaria, principalmente para compor elenco, acho que seria muito interessante. Corinthians e Gabigol mantêm conversas por um acerto e o jogador prometeu que vai tentar adiantar a situação e resolver o futuro dele antes do final do ano. E as coisas vão mudando. É claro que outro dia até trouxe uma informação que o Gabigol, né, queria esperar o final do ano para resolver o futuro, só que isso foi quando o Pedro lesionou. Foi no dia seguinte que o Pedro lesionou. E o Gabigol achou que seria titular absoluto do Corinthians, do Flamengo, e ele percebeu que nada vai mudar e que o Tite realmente não gosta do seu futebol, né? Não tem jeito, com o Tite o Gabigol não vai jogar. E o Gabriel Barbosa, então, né, percebeu que é o terceiro ou quarto reserva da posição do Flamengo, né? Inclusive estando atrás de Carlinhos, que é uma vergonha, né, também. O Tite é brincadeira nesse sentido, e o Gabigol vai querer realmente deixar o Flamengo, tá? Tudo porque o Flamengo não quer, porque a prioridade dele sempre foi o Flamengo e sempre vai ser, tá? Essa é a verdade. Me falaram que nos próximos 10 dias, né, a situação do Gabigol vai ser resolvida. Uma fonte no Corinthians até me disse isso, Samir. Espera que daqui uns 10 dias a gente volta a conversar e eu vou te trazer algo definitivo, tá? Então acredito realmente que as coisas estão avançando, tá? Entre Corinthians e Gabigol, mas não dá para cravar nada. Eu acho que cravar com o Gabigol, a gente corre um risco grande de acabar trazendo uma informação que não vai se confirmar depois. A cabeça dele é indecifrável, tá? O menino é doido. Então a gente tem que aguardar, mas houve já uma promessa dos representantes do Gabigol em dar uma resposta para o Corinthians nos próximos 10 dias, né? Não talvez uma resposta ao sim ou não, vamos jogar no Corinthians, mas de avançar e realmente dizer, ó, estamos afim, né? Vamos aí, me apresenta os números. Então, daqui 10 dias, mais ou menos, né, a gente vai ter algum avanço em relação ao Corinthians e Gabigol. Tanto um avanço mais para fechar, um avanço para desistir de vez, que o Corinthians também não pode ficar pensando em Gabigol a vida toda, tá? Eu vou apurar ainda qual foi o clube, tá? Não sei o nome do clube, mas sabe, então, qual é a informação? A informação é que ele recebeu uma proposta, mas não é só isso, eu tenho a resposta dele. O Coronado, tá? Não aceitou a proposta que ele recebeu agora, antes do jogo, tá? Inclusive antes do jogo contra o Fortaleza. O Igor Coronado recebeu uma proposta, me falaram que a proposta era muito boa, tá? Que a proposta era muito boa. Deixa eu até pegar aqui o que, né, a fonte me disse, né? Me falaram que a proposta era muito boa, mas mesmo assim ele recusou, tá? Ele não quer sair, né, sem fazer história no Corinthians, foi o que me passaram aqui. Me passaram que ele é um camarada que ele tem a personalidade forte, mas é um camarada de caráter que está sempre focado, né, no objetivo dele, que é ser titular do Corinthians, tá? E, né, por isso que ele chegou aqui no clube hoje. Então, ó, o Igor Coronado recebeu uma proposta oficial e essa proposta já foi recusada pelo jogador, tá? Era uma baita de uma proposta, se ele quisesse ter ido embora, ele já tinha ido, mas ele resolveu ficar no Corinthians. É por essas e outras que eu quero o Coronado titular no Corinthians, jogando bola, com vontade, recusando proposta, eu quero ele titular. E claro, né, tecnicamente e futebol ele tem para isso e merece. A gente viu cada um titular, pelo amor de Deus, né, velho? Até o Romero, eu prefiro o Igor Coronado que o Romero. Pô, o Pedro Henrique deve ter jogado mais que o Coronado. Eu vou puxar esses números. Não dá, velho, tá? É isso, tá bom, gente? Depois eu apuro o clube para vocês, não vai mudar nada porque ele recusou. A informação mais importante recebeu a proposta e ele recusou, tá?